meu amigo Fiorello Agostini. Queria que vocês recebessem ele com uma salva de palmas. Ele que vai trazer um conteúdo para nós aí muito interessante. Depois ele vai estar falando dos livros dele, bem interessante, pessoal. Bom dia a todos. Eu sou o Joel, como ele disse, Léo. E eu tenho uma pequena empresa, Peixe Vida, trabalho com lados ornamentais e aquários de grande porte desde 1984. E sou mentor da Sociedade do Pensamento Livre, que deu título a esse primeiro livro. O que é a Sociedade do Pensamento Livre? A Sociedade do Pensamento Livre, ela está ressuscitando algo que é um ingrediente do ser humano, que de certa forma foi enterrado há 100 anos atrás e colocado uma pá de cal em cima, que se chama introspecção. E é inconcebível que a gente não se detenha para pensar sobre isso. E hoje eu pretendo que vocês possam ter um entendimento do porquê que é imprescindível que a gente entenda como se dá a introspecção e o quanto que ela é inerente ao ser humano. Eu fiz aqui um pequeno gráfico tentando representar a mente humana, né? E dividir mais ou menos como a ciência o determina ou estabelece hoje, ou seja, em percentuais aproximados, né? Então nós dispomos de uma mente consciente equivalente ao total de 10% da nossa capacidade total. Nós possuímos um subconsciente que aloja ali mais ou menos em torno de 20%, e um inconsciente que compõe esse outro 70% do triângulo. O Dr. Bruce Lipton, que é um PhD em biologia americano, e ele desenvolveu a ciência da epigenética, ele diz o seguinte, que a nossa mente consciente, ela surge a partir de um inconsciente pré-existente. Ou seja, ela é formada a partir de um inconsciente pré-existente. E eu acho que não há muito como questionar isso, porque se a gente retornar um pouco ao passado, desde que o homem se encontra na Terra, mais de 200 mil anos atrás, o homem sábio, né? Nós vamos perceber que na época não havia quase conhecimento de nada. E desde então, mesmo depois, 40 mil anos, 50 mil anos depois, quando ele migra para a Europa e tal, ele foi sempre numa crescente, ou seja, ele foi sempre se desenvolvendo até chegarmos no momento atual com esse desenvolvimento de 10% do que havia já à nossa disposição no inconsciente pré-existente. Porque vocês vão de convir comigo, quer dizer, como surge a roda, como surge a escrita, né? Onde residia esse saber? Ele era inerente ao ser, ele estava lá, dentro do ser, latente, recôndito no ser. E num dado momento, lá nos primórdios, no tempo da caverna, ele viu um animal cair numa pedra pontiaguda e ele deduziu, né? Ora, se eu fizer uma arma pontiaguda, eu facilito a minha caça, e ele cria a arma e assim por diante, né? Então essa observação, de certa forma, daquilo que era externo, daquilo que não residia nele, nós chamamos de subconsciente. Eu costumo dizer que o subconsciente, ele é o porão da mente, ou se preferir, ele é um armazém dos saberes emprestados. Ele é um depósito dos saberes emprestados, ou seja, é tudo aquilo que nós aprendemos de fora, né, dos livros, dos estudos e tal. O consciente é aquilo que, de certa forma, tem mais intimidade com o eu, com aquilo que de fato eu sou. E tudo isso, ao longo da evolução humana, foi extraído desse inconsciente humano. Ora, o que propõe a introspecção? A introspecção, ela propõe exatamente extrair um saber intuitivo deste inconsciente, quer dizer, aquilo que está recôndito no ser, aquilo que tem lá em mim que eu não conheço. Não é aquilo que eu aprendo com o mundo dos saberes emprestados. Isso é óbvio que agrega muito valor, né? Mas cada um de nós tem em si um conhecimento muito grande que às vezes não desenvolve. E a introspecção é essa proposta. Basta você ver, por exemplo, quando você está lendo um livro. Quem é o elemento avaliador da leitura? Quem é que diz o que está certo no livro e o que está errado?
Nesse momento, por exemplo, vocês estão me ouvindo. Nesse momento, simultaneamente ao momento que vocês me ouvem, o que vocês fazem? Vocês me analisam, não é verdade? Não, isso está certo, isso está errado. Não, isso eu concordo com ele. Não, isso não faz sentido. Isso é introspecção, gente. Introspecção, análise de pensamentos. Análise do que eu penso. Eu penso e analiso, eu penso e analiso. E eu tomo decisões a partir desse penso e analiso, penso e analiso, penso e analiso. A gente fala de inovação, vamos inovar, inovar, inovar. Eu digo a vocês que a inovação ela está presente no mundo desde que o homem pisou no planeta. Todas as novidades que surgiram ao longo desses milênios eram inovações. E até os dias de hoje, essa ideia de amar são inovações. Mas eu volto à pergunta anterior, onde reside essa informação? O que faz o cientista diante de uma nova doença, como nós tivemos a Covid agora? Ele busca todo o aprendizado colhido, presente lá no subconsciente. Ele busca tudo o que ele aprendeu, ele pesquisa, ele estuda, ele entra em contato com outros cientistas da mesma área. Mas num determinado momento ele tem que intuir algo novo, porque aquilo é algo novo. Aquilo não havia até então. E eu pergunto, se é algo novo, não havia até então. Então não foi decorrente do que foi pensado, é algo novo, é uma nova ideia, é um novo momento. Todo esse saber está disponível nesta área. E o que faz a introspecção? A introspecção ela é um elo de ligação entre a mente consciente e o inconsciente. E desde 2012 para cá, quando a gente começou essa busca desse saber mais intrínseco, vamos dizer assim, nós criamos uma espécie de laboratório no sentido de desenvolver isso. Eu e meu amigo Andrés, que me acompanha desde então, a gente participava em clínicas terapêuticas de manhã e fazia com 50, 60 internos momentos introspectivos, né? E depois a gente pedia para esse pessoal partilhar o que você pensou, o que você sentiu. Gente, é incrível a quantidade de pessoas que se encontraram profissionalmente. Pô, eu fazia isso, mas agora eu despertei. Saiu até um poeta desses nossos momentos, que era vendedor de imóveis e se tornou poeta a partir de um momento introspectivo, passou a escrever livros, né? O outro que disse que sonhava em trabalhar com cavalo, jamais tinha pego um cavalo, né, André? Você sabe melhor da história do que eu. E hoje trabalha com cavalos de raça, né? Porque se encontrou no momento de pensar. O momento mais receptivo da introspecção é pela manhã, quando a gente acorda, fecha os olhos. Coloca as tuas questões diárias que você tem ali, se você quiser, do ponto de vista mental, e nós sugerimos na introspecção disciplinada, e aí aquieta, né? E deixe que a tua mente trabalhe. Deixe que ela traga à tona o que você tem lá dentro, né? Steve Jobs dizia, o que eu fiz foi tudo momentos de intuição introspectiva. A ciência nos afirma, a intuição não é obra do acaso, a intuição é consequência de um pensar assertivo contínuo. Voltamos lá no cientista, né? Poxa, eu preciso descobrir uma solução, eu preciso, e ele pensa, ele estuda, ele busca, e de repente ele intui, né? Então eu preciso fazer algo melhor que o meu concorrente, eu penso, eu estudo e tal, e de repente vem a intuição de, opa, é aqui, a lâmpada acende. O que é isso? Onde é que estava essa ideia? No reconte tudo ser. Né? Porque nós não somos um mero acaso. A gente se engana quando pensa que é um mero acaso. Né? Tudo isso, de certa forma, nos primeiros 10 anos, nós desenvolvemos só de forma extremamente racional. Né? Mais ou menos nessa equivalência que eu coloco aqui. Vamos praticar a introspecção com o quê? Com a ideia de despertar do inconsciente um saber novo para melhorar a nossa mente consciente, para nos situar melhor na vida, nas relações, nos negócios, né? Em tudo que a gente faz. Num segundo momento, surgiu uma outra ideia. Então aqui nós temos mais ou menos, né, o que a ciência nos expõe. Foi desenvolvido até agora 10% da nossa capacidade de pensar, de evoluir e etc. E se a gente volta de novo, como eu digo, para o passado, a gente há de convir que isso é real, né? Tanto que a gente está pensando hoje em ir a Marte, e isso já não é, ninguém mais duvida disso, na verdade. Então imagine o quanto que nós temos ainda para evoluir, né?
Isso aqui, se nós formos pensar, eu estou falando de forma racional. Eu estou falando com um cético. Eu estou falando para uma pessoa que acredita no pensamento, que acredita em consciente, que acredita em inconsciente, em subconsciente, na verdade, que acredita no mundo das ideias. Mas, recentemente, aproximadamente, não tem um ano, talvez um ano, um pouquinho mais, eu escrevi esse novo livro, que é Um Novo Deus. Por que eu escrevi isso? Quando eu fiz um curso recentemente na online que dispus exatamente mais ou menos sobre essa ideia aqui, que hoje eu estou tentando colocar de forma muito sucinta, e é tremendamente difícil porque isso é muito complexo. Então eu fiz um curso de 25 aulas. E quanto mais eu me aprofundava nessa questão do inconsciente, estudando desde o século XVI para cá, tentando entender melhor como é que é isso, como é que se processa e tal, até porque eu não queria fugir muito da questão científica, sabe? Eu não queria agredir demais a ciência, eu queria fazer algo que realmente tivesse uma paridade com a ciência. E me coloquei a estudar. E aí eu comecei a deduzir, meu Deus do céu, mas esse inconsciente é tão grande, que um dos livros que eu li, ele dizia o seguinte: não se engane, porque o inconsciente é aquilo que explica o inexplicável, porque ele atua dentro e ele atua fora. Por exemplo, no caso da telepatia espontânea, né? Você imagina que alguém vai chegar na tua casa, de repente bate a porta, é a pessoa que você tinha pensado, né? Isso a gente chama de telepatia espontânea. Você pensa na pessoa, atende o telefone e ela te ligou, né? Isso prova que há uma comunicação inconsciente que vai além de nós mesmos. Ela interage com o coletivo. Ela tem um poder muito maior do que nós possamos imaginar. E aí eu comecei a questionar, mas da forma que a ciência coloca o inconsciente, se nós substituirmos esse inconsciente por Deus, não há nenhum exagero. Porque na minha visão, pelo que eu estudei, foi uma forma simplificada de explicar o inexplicável. Porque é tão poderoso, entendeu? Esse inconsciente humano, é dotado de tanto saber, de tanta plenitude. E, meu Deus, não há nenhum exagero em dizer Deus. Quando você pensa, por exemplo, num subconsciente, e se esse subconsciente, ele consegue, desde os primórdios lá, colocar a questão da observância, vamos dizer, do homem das cavernas, como eu citei anteriormente, né? Ele observa e coloca, e aí a mente consciente analisa e executa a ferramenta. E ele vai acumulando esse conhecimento, isso é subconsciente. Ele vai juntando um número de conhecimento. Você estuda e vai guardando ali no porão da mente, quando você precisa, você recorre a ele, né? Você estuda no teu trabalho, na tua função, enfim, e vai colocando ali. Se você imaginar isso aqui num percentual de 20% do total de conhecimento que nós possamos ter, estou falando do total inconsciente, nessa junção, consciente, inconsciente, subconsciente. É quase que algo espiritual, né? Muito além da nossa capacidade humana, né? Aí me surge esse livro aqui, aproximadamente, foi lançado agora tem uns 40 dias, vamos dizer um ano, porque ele foi escrito muito rapidamente. Porque ele tenta colocar uma explicação um pouco mais adequada para essa questão do inconsciente, para essa capacidade tão grande, né? E aí eu gostaria de passar para esse outro lado. Se em algum momento alguém não entendeu alguma coisa do que eu estou explicando, quiser fazer alguma indagação, por favor, pode interromper, tá? Concordar, ou mesmo concordar, ou quiser acrescentar algo. Eu virei o triângulo de ponta cabeça na mesma proporção. Na mesma proporção. Eu só mudei um pouco o nome das coisas, tá? Eu coloquei nessa parte maior agora, né? Universo, ser maior, energia, Deus, como quem nos chamar, tá? Coloquei nessa parte menor, subconsciente, alma, espírito. Coloquei na parte menor, o eu, né? A persona, o cliente, aquele que é o objetivo, porque é muito similar a mim mesmo. Vocês que são do mundo dos negócios, assim como eu também posso me dizer desse mundo, né? A gente pensa que o importante é o nosso produto. Eu acho que o importante é compreender a pessoa que produz o produto. Esse indivíduo que cria o produto, esse indivíduo que divulga o produto, esse indivíduo que vende o produto, como é que ele funciona? Porque se eu não tiver um entendimento preciso de como eu funciono, é muito difícil eu elaborar um produto de forma adequada. Eu tenho um cliente em Caxias do Sul, e
E uma ocasião eu cheguei lá e ele disse, seu Fiorello, entra aqui na sala, nós estamos em reunião. Ele disse, esse é o meu secretário, ele foi para a China, hoje estava cheio de portfólio em cima da mesa, né? E ele disse, o senhor está vendo esses portfólios? Ele participou de uma feira na China, porque eles copiam tudo da gente, eu vou copiar alguma coisa deles também, seu Fiorello. O senhor acha justo? Eu digo, é justo, eu digo, mas melhor seria introspectar. Né? E aí começamos a conversar sobre introspecção. Eu digo, tudo bem que você olhe o que eles fazem, você pode fazer algo melhor, entendeu? Porque isso está no teu genes, está em você, não é? É o ramo que você domina bem. Então, às vezes, se você prestar mais atenção no que você produz, do que você pode ser maior que eles, entendeu? Você pode produzir mais que eles. Mas voltando na questão desse último livro, né? Eu coloquei a questão Deus do ponto de vista cristão. Como eu disse anteriormente, quem for cético, fique com a primeira parte só da exposição. Porque tem coisas que me incomodam ali. Por exemplo, se nós pensarmos no Pai Nosso, né? Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Caramba, isso pressupõe, ora, se há um Deus, se há um ser maior, que seja feita a sua vontade no ponto de vista físico e no ponto de vista espiritual. E aí eu pergunto, quem é cristão aqui? Quem? Quem faz a vontade do Criador? Como é que você sabe que é essa vontade do Criador? Quem levantou a mão aí poderia me dizer alguma coisa? Não quero criar aqui uma polêmica, mas assim, por que eu estou falando isso? Porque eu defendo hoje algo que é extremamente complexo. Porque na sociedade do pensamento livre nós temos encontros semanais onde a gente faz a prática coletiva introspectiva e a gente divide essas experiências. E eu defendo algo que, gente, é muito pouco aceito. Eu defendo que a vida é um desígnio. Porque, Senhor, seja feita a vossa vontade. Ora, quando pressupõe, né, ainda bem que bem poucas pessoas levantaram o braço, dizendo que fazem a vontade de Deus. Porque quando se pressupõe que eu faço a vontade de um ser maior do que eu, consequentemente eu não tenho liberdade de decisão. Certo? Senhor, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Ora, Senhor, faz a sua vontade no ponto de vista material e do ponto de vista espiritual. Então eu não tenho ingerência, eu não tenho interferência, porque a vontade de Deus é maior. Eu entrego a minha vida aos cuidados de Deus e Deus cuida de mim. Se Deus cuida de mim, Ele me designou para algo. E eu digo a vocês, nós achamos que a vida é uma casa. Ah, não, eu tropecei na sociedade do pensamento livre. Isso aqui aconteceu numa noite de insônia. Eu tenho 5º ano primário, eu nunca havia escrito absolutamente nada. E numa noite de insônia escreve um livro. Você precisa falar da introspecção, você tem que ressuscitar isso. Eu digo, mas Senhor, eu fazia meditações de 3 horas. Eu digo, Senhor, mas tudo que eu faço do ponto de vista espiritual, estou cansado. Não, é uma nova metodologia, é uma nova forma de encontro com a fé. Ah, não quero fazer. Não, tu vai fazer isso. E de lá para cá eu comecei a perceber, sabe, que a vida, em determinados momentos, ela não te dá muita escolha. Como é que você começou a tua empresa? Ah, porque meu pai tinha. Ah, porque foi um acidente, eu vi um produto. O Andrés foi um acidente, foi um acaso. Acaso? Será? Será que isso não tem uma relação direta contigo? Será que isso não está designado a você? Por que eu estou colocando essa situação? Porque quando a gente aceita que a vida é um desígnio, a gente pressupõe assim, ponto, acabou a minha liberdade. Né? Porque se eu me entrego para algo, alguém que vai estabelecer as regras do jogo, eu não tenho mais poder de decisão. Eu vou ser um zero à esquerda. E é exatamente o contrário, gente. O desígnio é a única coisa que nos liberta. E nos liberta para a vida espiritual e para a vida material. Espiritualidade destituída da matéria é uma besteira. Porque
senão nós não estávamos aqui fisicamente. Então a matéria é tão importante quanto a espiritualidade. Por isso eu falo muito nesse livro da questão do equilíbrio físico, mente e espírito. E aí, por que eu estou colocando isso desta forma? Porque há de convir que nós não somos nem de longe o que existe de maior em tudo que está exposto, não é verdade? O que somos nós se considerarmos o universo nessa amplitude? Mas também nós não somos um ponto de insignificância, porque nós somos capazes de explorar essa amplitude. Olha a nossa capacidade. Então, um ser tão pequeno, uma capacidade ilimitada de explorar e de evoluir. Pressupõe-se que existe algo em nós que transcende. Eu já vivi diversas experiências nesse sentido, não tenho mais por que duvidar. A primeira vez que eu saí do corpo, eu não provoquei isso. Eu meditava, não buscava isso. Eu queria entender Deus melhor, eu queria compreender o Deus melhor, como é que Ele atuava em mim, etc. Em um dado momento, e não foi nem num momento de meditação, foi num momento de oração, com genuflexão. Eu estava do lado da minha cama, em genuflexão, com os meus problemas, e intimamente inspirado, e de repente eu me percebo ali em cima, e eu me olho para baixo, como que inerte, como que morto, eu estivesse ao lado da minha cama em genuflexão. Eu levei um susto lá em cima, porque parecia que quem raciocinava era aquele lá em cima, e não que estava lá embaixo. No mesmo momento, o temor me fez voltar ao corpo. Posteriormente, eu vivi diversas experiências aí, então, já buscando literatura, aprendendo o que significava aquilo, porque eu até então não tinha conhecimento sobre aquilo. Ora, eu preciso descobrir o mapa desse ser chamado eu. Qual é a minha estrada? O que me define? Para onde eu caminho? E como que eu vou descobrir o meu desígnio? Senhor, seja feita a vossa vontade. E aí entra essa prática espiritual introspectiva. Eu coloco no livro Um Novo Deus que o método mais poderoso de comunicar-se com Deus chama-se introspecção. E é fácil de deduzir isso. Porque você não consegue fazer uma oração sem introspectar anteriormente. Você não consegue fazer uma petição à sua fé sem introspectar anteriormente. O que eu vou pedir, o que é a prioridade? Isso é introspecção. É análise do que eu preciso, do que eu quero, do que eu busco. Então a introspecção, ela se dá no silêncio. Eu costumo dizer que a introspecção é o maior elo de ligação com um ser maior. Porque ela, inclusive, é que vai definir se você vai meditar, se você vai orar, sabe? Ela que vai definir qual é a religião que se adequa melhor a você. Ela é a introspecção. Ela vai definir como que Deus se manifesta em você e o que Deus quer de você. Não é do teu vizinho, da tua mulher, do teu funcionário, não é da persona do teu cliente, não. De você. O que objetiva a tua vida. E aí que eu coloco essa questão da importância de alguma prática espiritual. Eu não estou aqui pregando nenhuma. Até porque eu coloco nesse livro que Deus, ele é singular para se tornar plural. Ou seja, simplificando, se você pegar 10 pessoas da mesma denominação religiosa, eu já fiz isso inúmeras vezes, porque tive oportunidade nas clínicas que frequentávamos. Você pega 10 pessoas da mesma denominação, você separa cada uma numa sala e pergunta assim: o que é Deus para você? Para cada uma delas, separadamente. E cada uma vai ter uma definição individualizada diferente de Deus. Por quê? Porque se pressupõe que Deus conhece a minha capacidade intelectual de análise. Então, para um ele vai se apresentar de uma forma, para outro de outra forma mais simplificada, de acordo com a capacidade de cada um de assimilar e de entender. Daí tantas interpretações e tantas religiões, por exemplo, advindas da mesma fonte, não é verdade? Nós temos uma Bíblia que procurou inúmeras religiões, não é verdade? Por que esse universo? Porque são diferenças de interpretação. Daí não é Deus, é Deus. É Deus na forma de cada um. Na forma de cada um entender e pensar, encontrar e achar. E eu digo, gente,
Se você quer ser uma pessoa inteira, você vai ter que achar uma força maior. Se você é um cético, comece a estudar sobre o inconsciente humano. Porque é imprescindível. O inconsciente humano é a capacidade de você atuar não só em você, mas fora de você. É atingir o algo que você quer, seja quem for, coletivamente, individualmente. Então busque isso. Entenda melhor como é que isso se dá. E aí eu volto à questão primária. Introspecção. Introspecção. Essa noite de 17 de abril de 2010, se não me engano, eu tive esse insight. O livro saiu em 2012. Eu meditava, tem pessoas aqui que me conhecem há mais de 30 anos, né? Vou exemplificar. Quando fazia 2 semanas que eu parei com a meditação e com a oração, no segundo domingo a minha esposa disse assim para mim: pai, tu está muito estranho hoje. Eu disse: por quê, mãe? Ela disse: não, porque você não rezou e não meditou. Essa última vez que você fez isso, você ficou 3 horas. Ela marcava o tempo, porque ela sabia o tempo que eu ficava isolado, entendeu? Em silêncio, completo silêncio. Porque a minha prática não era de brincadeira. Entende? Eu sabia que tinha algo a mais e eu queria encontrar esse algo a mais, eu queria entrar numa junção com esse algo a mais, eu queria entender as coisas que eu fazia na vida e por que eu fazia. Inclusive a minha profissão. E nesse dia minha esposa disse: olha, estranho. Mas por quê? Porque eu comecei a buscar. Parece que quanto mais eu buscava, mais se afastava. Sabe aquela coisa, quanto mais você conhece, menos você sabe que sabe, né? Aquilo de Sócrates. É tão verdadeiro isso, né? E aí nessa noite do dia 17 de abril, que eu estava até com a pressão alta e tal, não conseguia conciliar o sono, não conseguia meditar, e aí quando eu fui na minha posição de meditação, o pensamento, olha só o pensamento danado, né? Ele agora diz: olha, sinceramente, dessa forma, isso não é meditação, isso é introspecção, tu está fazendo isso há mais de 6 anos. Porque eu andava cansado de meditar, transcender, que não servia para nada. Só quando eu conversava com uma pessoa que vivia uma experiência similar, é que aí havia alguma identidade, entendeu? Porque a pessoa viveu algo igual. Quando eu falava para alguém que nunca fez aquilo, um mentiroso, sabe? A pessoa não comprava a ideia. Então, para que serve isso se não produz nada? Eu me questionava. Porque eu não queria que produzisse só para mim. Eu queria algo que produzisse para os meus familiares, meus amigos, as pessoas que me eram próximas. Né? E naquela noite veio. Isso é introspecção. E eu, na minha ignorância do 5º ano primário, eu não sabia nem sequer o que significava a amplitude dessa palavra. Introspecção, o que significa isso? Análise. Análise de pensamentos e sentimentos. Viagem ao interior do ser. Entrar dentro de si. Isso é introspecção. E, gente, nessa noite, eu fui para a mesa da cozinha, porque eu não tinha computador, e eu passei por um caderno. Introspecção, análise. Tá, e o que eu faço? E aquele diálogo mental comigo mesmo continuou. Por isso eu acredito nesse despertar inconsciente que traz novas ideias e novos pensamentos. Escreve um livro. Eu dizia agora há pouco para um amigo ali, que tem um irmão meu, que sempre dizia que ele ia escrever um livro. Eu dizia para ele: que coisa mais idiota, todo mundo fala escrever um livro. Eu achava assim, pensava assim. E de repente eu escrevo um livro. Digo, as pessoas não vão acreditar. O Andrés me conhece há mais de 30 anos. Jamais eu ventilei a hipótese de escrever um livro. Jamais. Escreve um livro. Eu cheguei a rir. Eu, 5º ano primário, escrevi um livro. Escreve um livro. O que eu vou escrever? Sociedade do Pensamento Livre. Cria uma associação. Nasceu tudo assim, naquela madrugada. Nasceram os 14 capítulos. Eu olhava para aqueles 14 capítulos. Meu Deus, como é que eu preencho isso? Para ter uma ideia, o 14º capítulo ele fala ciência, religião, etc. O ser humano, eu não entendo dessas coisas com profundidade, como que eu vou falar disso? Introspecta. Introspecta, vai introspectando que você vai realizando. Às vezes eu estava no capítulo 2 e vinha aquela... mas o 14º era o que mais me incomodava, porque era um capítulo que exigia um grau de estudo muito grande que eu não tinha. Né? Calma, tu está no 2, escreve o 2, quando chegar lá tu vai estar preparado. Foi exatamente o que aconteceu.
Então hoje, nos nossos encontros, eu sempre digo assim, gente, eu não sei muita coisa, mas uma coisa eu garanto a vocês, metade do que eu sei não nasceu em livros. Não nasceu em livros. Nasceu pelos simples atos de pensar. Eu não estou dizendo para vocês não leiam, todo o saber agregado é fantástico. Leiam, inclusive os meus, por favor, leiam. Mas, sério, porque assim, é como eu disse anteriormente, você vai ler o meu livro, mas o saber não está ali dentro do livro. O saber está em você, que lê, que analisa e que diz, opa, isso aqui faz sentido. Opa, esse Deus conjuga com o que eu fiz. É praticar, né? Viver a experiência. Não adianta só ficar ali memorizando. Tem que abarcar, tem que aplicar o conhecimento. Nós fizemos a Semana de Prevenção de Acidentes. Né? Usando o quê? A introspecção. O sujeito está lá na frente da máquina, o pensamento está no futebol, nos problemas com a família, nas contas no final do mês. Como é que você vai realizar as coisas assim? E a gente, no mundo dos negócios, como isso é frequente. Eu sei por mim. Entende? Quando eu comecei a minha empresa, eu sou serrano, sou de Lages, amo a minha terra, né? Mas a minha cidade não tem essa cultura de aquários e de lagos. Né? Eu dizia, caramba, o que que eu faço? O que que eu faço? As troças que não vendem, entendeu? Fiz uma loja que recebia ônibus de turismo, tinha 14 metros de showroom, recebia ônibus de turismo para visitar a loja, mas na cidade eu não vendia nada. Né? Aí o que que você faz? Pensa. Na época eu não sabia que era introspecção. Vai para outros lugares, fiz exposição no Rio de Janeiro, no Bara-Shopping, eu tenho aquários, para vocês terem uma ideia, em Rio das Ostras, 230 quilômetros de Niterói, com a empresa em Lages. Faz lagos, a minha empresa de lagos ornamentais ficou 10 anos no Google sem concorrente. A primeira empresa de lagos ornamentais no Google, sem concorrente. Da onde que surgiu a ideia? Pensar, como é que eu equaciono isso? Como é que eu ganho mais dinheiro com esse negócio? Né? Faz lagos ornamentais. Eu sou a pessoa mais antiga a trabalhar com lagos ornamentais no país. Domino de forma extraordinária a arte, porque fui o primeiro, fui o pioneiro. Foi a primeira empresa do país a fazer exposições, eu coloco isso no livro porque é muito verdadeiro. A fazer exposições, não feiras, exposições. E tem diversas lá no meu site, se vocês quiserem visitar. Mas aonde que, eu só estou contando essa parte, porque aonde que surgiu isso? Da onde que veio? Alguém me disse? Não, entendeu? Eu tive que equacionar. Então hoje aqui, agora para encerrar a minha fala, eu quero dizer para vocês o seguinte, a gente, como eu disse anteriormente, pensa em inovar. Já disse a vocês que inovação existe desde que o homem pisou no planeta, e vocês vão convir comigo que é verdade. Nenhum invento, nada do que Galileu, por exemplo, fez, pode ser dito que não foi consequência de uma introspecção. Tudo que você possa imaginar e pensar, o homem vai a Marte, consequência da introspecção. O homem foi à Lua, consequência da introspecção. Os inventos de Galileu, consequência da introspecção. O melhor livro de filosofia que você leu, consequência da introspecção. As maiores descobertas da ciência, consequência da introspecção, porque você não realiza nada novo sem a prática introspectiva. Nada, absolutamente nada. Nada, você copia, você não cria. E caramba, você, acredite, não é obra do acaso. A tua função, aquilo que tu faz, a tua empresa não é um acaso. Não é algo só para você ter um erário para manter o teu sustento. Não, aquilo é uma arte. Aquilo é uma arte. E se você começar a entender que aquilo é mais do que uma arte, é um desígnio, e você disser, bom Senhor, eu aceito que você me designou para isto, o que vai acontecer? A total liberdade. Porque Deus, na minha concepção, é muito bom. Então Ele não pode te dar uma incumbência sem te prover da capacidade de realizar. Seja a capacidade financeira, intelectual, Ele tem que prover. Eu não pedi para vir no mundo, eu não pedi para nascer, Ele me colocou aqui, Ele tem obrigação e deveres para com a minha pessoa, como tem para com a tua. Ele tem obrigação e deveres, Deus tem obrigação e deveres conosco. Mas como é que Ele vai colocar esses deveres em prática, se Ele não é nosso funcionário, não é nosso empregado? Se eu me colocar na disposição de Senhor, seja feita a vossa vontade. É tão simples, gente, é só para nós.
Senhor, o que queres de mim? O que queres que eu faça? Cara, daí surge assim, ó, por que tu não cria isso? Porque a tua estrada está pronta, entende? O Hermínio de Moraes disse uma vez, né, no programa do Júlio, ele disse, gente, eu não considero absolutamente nada. Eu acho que Deus me deu a incumbência de administrar o que eu tenho. E se eu tenho que fazer bem feito por causa disso, é uma missão. Entende? E foi um homem de extremo sucesso. E nós não somos acaso no mundo. Será que nós somos acaso num acidente? Não. Então hoje eu quero deixar algo prático. Porque você escuta palestras, se motivam e tal, e tal, e tal. Mas qual é a praticidade disso? De que forma que eu vou usar isso? É claro que eu não vou poder passar para vocês tudo, mas os livros estão aqui disponíveis, caso vocês queiram, e de fato eles ensinam. Tá? Principalmente esse livrinho pequeno aqui, os métodos introspectivos, são bem sucintos e fáceis de aprender. Tire toda manhã. Faça 10 minutos de investimento na tua vida profissional e pessoal. 10 minutos, eu não estou falando de meia hora, eu não estou falando de 3 horas de meditação. Estou falando de 10 minutos. Para quê? Introspectar. Eu vou dar um exemplo clássico do que acontece com a maioria das pessoas. Então você começa, você levanta de manhã, toma o teu café, faz a tua higiene pessoal, senta confortavelmente, não fica em posição de meditação, não é essa a ideia. Né? Fecha os teus olhos, que a tua visão não deve estar se ocupando com coisas aleatórias, de preferência o maior silêncio possível, sem música, porque a música tira a tua atenção do que você precisa ser pensado. Né? Coloca questões que você julga importante, no máximo umas 5 questões ali relacionadas ao teu trabalho, à tua vida pessoal, etc. E para de direcionar o pensamento. Tá? 10 minutos. Pode até marcar no relógio ali 10 minutos, né? No despertador ali. Depois que você colocou as 5 coisas, isso não demora mais de 1 minuto, né? Que você julga importante, você não direciona mais. O que vai acontecer nos primeiros 10 dias? Eu já vou explicar para você entender. Nos primeiros 10 dias, o teu pensamento vai ser um reflexo da tua vida. Me perdoe a sinceridade, mas é real. Ele vai ser uma bagunça na maioria dos casos. Vai ter alguma exceção, mas muito rara. Porque é isso que a nossa vida é. Ela é um desajuste quase que total. Nós, às vezes, não sabemos nem para onde vamos. Vamos fazer isso primeiro, aquilo por segundo, entendeu? Então, o pensamento, quando você deixa ele solto, ele se dá de forma aleatória. Ele vai do trabalho para a esposa, para o filho, para a namorada. Ele divaga para tudo que é lado, porque isso é um reflexo do que vivemos. Mas se você fizer esses 10 dias, olha só, e isso já é experiência comprovada dentro da sociedade, né? Ele começa a se organizar. Do 10º dia em diante, você começa a ter insights criativos. Você expõe e deixa, nós chamamos isso de introspecção disciplinada, expõe e deixa o pensamento devagar. E ele começa a te dar insights precisos. E são tão interessantes, cara, e tão intuitivos, e tão de você, eles são tão de você, que quando esses insights ocorrem, a primeira coisa que você se questiona depois é, por que eu não pensei isso antes? Porque o pensamento residia ali, entendeu? Ele estava o tempo todo ali, doido para explodir, mas você não oportunizava. Então nós precisamos ouvir o nosso inconsciente. Né? Para terminar, se vocês me permitem esticar mais 5 minutos, quero falar, por exemplo, da questão dos hábitos, para vocês verem como essa questão do inconsciente é fantástica. Por exemplo, quando nós criamos hábitos nocivos, eu, por exemplo, fui fumante, então vou falar disso que tem relação comigo. Né? O que ocorre? Primeiro cigarro, dá uma tonturinha, isso vale para bebida, isso vale para mentira, a primeira mentira, você sente mal, pô, não devia ter feito isso e tal. Você fuma o primeiro cigarro, pô, fiquei tonto, tomo um porrinho demais, pô, fiquei bêbado. Se for maconha, viaja mais ainda, né, Depois do passado, a viagem, que viaja bastante. o que ocorre? Você sente um mal-estar natural. Mas por que você sente esse mal-estar? Porque ele é, na verdade, uma mensagem consciente. Agora, isso não é para você, isso não é parte de mim, não é parte do teu corpo. O inconsciente, ele manda mensagens a cada besteira que a gente faz. Mas como a gente não pensa, a gente faz besteira e acaba colocando elas de forma definitiva na nossa vida. Porque eu digo assim, ele é que nem Deus, cara. Ele é tão impressionante essa ligação, porque assim, ele é grandioso, mas ele não se impõe. Ele é subserviente. O que eu quero dizer com isso?
Você fuma o segundo cigarro, ele manda mais um aviso, o terceiro, o quarto, o quinto, ele já não diz mais nada. Ele institui o hábito e você se tornou um fumante. Você se tornou um dependente químico, você se tornou um mentiroso, porque a mentira agora já sai de forma natural. Ele instituiu um hábito, você não precisa mais pensar nisso. Ora, existe um caminho de volta para eliminar tudo aquilo que nós julgamos que não é bom na nossa vida, cada um que faça o seu próprio julgamento. Porque o inconsciente também institui bons hábitos. Vou dar um exemplo diferente. Por exemplo, quando você aprendeu a dirigir, né? Então não havia um certo temor no primeiro momento. Por quê? Porque você está dizendo, não, isso não é um movimento natural do corpo. Você está fazendo uma coisa errada. Mas você insiste, vai na autoescola, faz as aulas e tal, de repente está lá você dirigindo, você liga o carro, nem pensou, já está dirigindo, nem está pensando que está dirigindo, porque ele automatizou o hábito, aí um hábito produtivo. Isso vale para a tua vida profissional, vale para uma porção de coisas. Então olha como o inconsciente é fantástico. Ele pode automatizar coisas boas e pode eliminar coisas ruins. Então esse caminho de volta, ele se dá na introspecção disciplinada. Quando nós começamos a fazer esses 10 minutos diários, eu digo, cara, é o maior investimento que você pode fazer na tua vida, maior do que o dinheiro que você tem no banco, é o maior investimento pessoal de vida que alguém pode fazer. Porque ele ajusta tudo que você precisa. Por exemplo, eu coloquei as questões de Deus. Eu não vou pregar Deus para ninguém, entendeu? Que cada um ajuste em si mesmo. É o teu pensamento que vai te dar uma noção exata do que isso é, o que isso representa. É o teu pensamento que vai dizer assim, Senhor, qual é a sua vontade? Eu costumo dizer, e eu explico ali, qual é a vontade de Deus, porque olha só, a vontade de Deus é equânime, eu não seria Deus. A vontade de Deus para mim, para você, para você, para você, para você, tem que ser a mesma. Tem que ser a mesma. Por quê? Porque senão não é Deus. Ou ele atua de forma equânime, ou ele vai julgar nós de forma diferente. Não. Eu explico no livro qual é a vontade de Deus para cada um de nós. Né? Mas você pode descobrir sem ler o livro também. Se você praticar a introspecção, o grau de ajuste nosso, o grau de harmonia que a gente começa a ter com esse eu consciente, com esse inconsciente presente em nós, cara. Nós não exploramos quase nada daquilo que nos compõe. A maior grandeza nossa ainda está recôndita no nosso ser. Nós tropeçamos em alguns caminhos, entendeu? E agora nós podemos definir exatamente o caminho. E a introspecção, eu digo que ela é fantástica, porque eu não posso sugerir para você o que você vai pensar. É fantástico isso. Você é o teu juiz, você é o teu mentor, você é o teu julgador, é você com você e os teus pensamentos. É você com você e os teus pensamentos. Graças a Deus a psicologia está ressuscitando a introspecção que foi de 100 anos. Graças a Deus. Porque eu não sei como é que uma coisa tão inerente a nós, tão presente, tanto quanto o corpo físico, pode ser ignorada. Então eu peço encarecidamente a vocês, se vocês querem que a minha fala aqui hoje tenha algum valor, por favor, se coloquem nessa disposição. 30 dias, 10 minutos por dia. Depois do 10º dia em diante, tu vai ver. Eu duvido que você pare de introspectar. Duvido. Duvido, porque o campo de soluções que vão aparecer na tua vida, sabe, você vai ter um consultor próprio. Você, todo mundo saber que está recôndito ali que você não explorou. É fantástico. De certa forma, esse livrinho aqui, ele é pequeno, tem poucas páginas, 78, mas ele foi consequência de práticas coletivas. Então a gente começou a praticar coletivamente. Nós temos encontro toda semana, semanais, de grupo de pessoas que praticam a introspecção coletivamente e partilhamos essa experiência. E tem um capítulo dedicado a isso, que se chama introspecção criativa. Ela se dá mais ou menos da mesma forma. Só que aí você vai colocar um termo específico. Por exemplo, eu diria assim que o intervalo entre uma geladeira e um freezer é um resfriador de alta precisão, por exemplo. Né? Então, na área profissional que você está, você vai expor aquilo que já existe no momento introspectivo. E aí vai silenciar e deixar que a tua mente aflore o que pode surgir de novo. Nós chamamos de introspecção criativa. A gente sugere até quando você faz o projeto de uma casa, que você vai apresentar para o arquiteto, etc. Mas normalmente você diz mais ou menos o que você quer. E contamos uma experiência assim, né, que o dono não se sentia satisfeito com o projeto e através da introspecção descobriu que tinha um lugar mais para uma adega e uma sauna, que não tinha sido observado anteriormente. Então tem algumas experiências nesse sentido, mas é a introspecção criativa basicamente com essa finalidade,
de gestar uma nova ideia, de gestar um novo produto, né? Então isso a gente, claro que eu não posso, como eu disse, se eu for falar de cada método introspectivo aqui, nós vamos até meio-dia aqui, não chega. Alguém mais? Vamos liberar mais umas duas pelo tempo, né? 8h30, 8h30, não tem nada, 8h40. É isso. Só queria agradecer. Eu agradeço a Foi vocês por terem me maravilhoso. ouvido e espero Uma que...